Olá pessoal, vamos falar um pouquinho agora do prisma com base hexagonal, tá? O raciocínio é igualzinho da base pentagonal. O que diferencia é que agora, em vez de 5 lados na minha base, eu vou ter 6 lados, tá? E aí, em vez de eu estar formando 5 triângulos equiláteros, eu vou estar formando 6 triângulos equiláteros, tá? Do resto é tudo idêntico, tá? O raciocínio, os cálculos, tudo igualzinho, tá? Então, vamos lá. Então, suponha que eu tenha esse exemplo aqui. Eu tenho um prisma hexagonal, porque eu tenho uma base, ele é um hexágono, tá? Um hexágono regular, significa que se aqui é 20 centímetros, todos os outros lados também são 20 centímetros, ok? E a altura é 50 centímetros. O que vai acontecer? Esse meu hexágono, eu trouxe ele para cá para mostrar para vocês. Se todo mundo vale 20, eu vou formar um triângulo equilátero que também vão formar todos os lados valendo 20, tá? E aí, a hora que eu traçar a altura desse triângulo equilátero, eu vou dividir ele em duas partes iguais, tá? 10 para cada lado. Um triângulo retângulo, hipotenusa 20, os catetos 10 e A, que é a altura que eu quero calcular, tá? Então, para calcular a área desse hexágono, eu calculo a área deste triângulozinho aqui e multiplico ela por 6, porque eu tenho 6 triângulos iguais a esse aqui dentro. Então, vamos lá, vamos começar calculando a área do triângulo. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A base é 20, a altura eu vou calcular usando Pitágoras aqui embaixo. Então, vamos lá. A hipotenusa é 20 ao quadrado, cateto 10, mais o outro cateto, que é o A que eu quero descobrir. Então, vamos lá. 20 ao quadrado, 400. 10 ao quadrado, 100, mais o A ao quadrado. Passo 100 para lá, 400 menos 100, igual ao A ao quadrado. Isso aqui me dá 300, igual a A ao quadrado. Quer dizer que esse A é a raiz de 300. Se a gente fatorar esse 300, aqui, ó, por 2, 150, por 2, 75. 75 não dá por 2, mas dá por 3. 75 por 3 vai dar, 25 por 5, 5 por 5, 1. Quem vai formar grupo aqui, ó? O 2 e o 5. O 3 vai ficar na raiz. Então, ó, 2 vezes 5 dá 10. Isso significa que eu vou ter 10 raiz de 3 para a área, tá? Então, a minha base aqui é 20 vezes a altura 10 raiz de 3, tudo isso sobre 2. Fazendo as contas, 20 vezes 10, 200 raiz de 3 sobre 2. 200 dividido por 2, 100 raiz de 3. Essa é a área do triângulo. Hexágono, que é essa figura de 6 lados. Basta eu pegar um triângulo, 2, 3, 4, 5, 6, multiplicar por 6. Isso vai me dar 600 raiz de 3. É a área de um hexágono. Quantos hexágonos eu tenho nesse meu prisma? 2 hexágonos, um embaixo e um em cima. Então, eu vou pegar esse hexágono, que é 600 raiz de 3, e multiplicar por 2, 1.200 raiz de 3. Essa é a área da base. A lateral são todos retângulos, com base 20 e altura 50. Tá aqui, base 20 e altura 50. Quantos retângulos desse eu tenho? 6. Um para cada pedacinho, tá? Então, a área do retângulo, base vezes altura, 20 vezes 50. 20 vezes 50, 1.000. Essa é a área de um retângulo. Lembrando que nós temos 6. 6 vezes 1.000, 6.000. Essa é a área da lateral.
E a área total, então, qual vai ser? Vai ser a área das duas bases, que deu aqui 1.200 raiz de 3, mais a área das 6 laterais, que deu aqui 6.000. Posso juntar essas duas coisas? Não, não posso. Por quê? Porque uma vai com raiz e a outra vai sem raiz. Eu nunca posso juntar uma coisa com raiz com uma coisa que não tem raiz. Então, vai ficar assim mesmo, 1.200 raiz de 3 mais 6.000. O quê? Centímetros quadrados, porque a área eu sempre trabalho com centímetros ao quadrado, metros ao quadrado e assim por diante. Volume do prisma, sempre área da base vezes altura. Então, aqui eu vou pegar a área de uma base só, que é a área do hexágono, que eu achei aqui, 600 raiz de 3. E vou multiplicar pela altura do meu prisma. A altura do meu prisma era 50. E vou multiplicar, então, aqui por 50. 600 vezes 50, 30.000 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? Volume é sempre cúbico. Acabou, é isso aí. E se fosse uma pirâmide com base hexagonal, tá? Mesma coisa, ok? Tem que lembrar o quê? Que na pirâmide eu vou ter a altura, o M, que é o apótema, que vai ser a altura do triângulo que vai formar dentro do hexágono. Então, lembra disso, que o M vai ser igual ao A, que é a altura do triângulo que vai formar dentro do hexágono. E o G, que é o apótema da pirâmide, que vai ser a altura do triângulo da lateral da pirâmide. Formou esse triângulo retângulo, aplica Pitágoras. G ao quadrado igual a H quadrado mais M ao quadrado. Certo? Vamos fazer a área dessa pirâmide, então, aqui nesse exemplo, em que meu hexágono da base, os lados medem 4 e a altura da pirâmide é 8 centímetros. Então, ó, transportei o hexágono para cá. Eu tenho apenas um hexágono agora, porque aqui no topo da pirâmide eu não tenho outra figura, tá? Então, vai ter apenas um hexágono. Aqui eu formei 6 triângulos equiláteros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Em que, se aqui cada aresta da minha base vale 4, aqui os triângulos vão formar lados iguais a 4 também. A altura que eu traço forma um triângulo retângulo com hipotenusa 4. E aqui eu dividi em dois lados iguais, então é 2 para cada lado, certo? Vou calcular a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2, certo? A base eu sei quem é, que é 4, a altura eu não sei. Vou aplicar Pitágoras aqui embaixo. Hipotenusa 4, cateto 2 e cateto A. 4 ao quadrado 16, 2 ao quadrado 4 e o A é quem eu quero saber. O 4 vem para cá, 16 menos 4 igual a A ao quadrado. Isso aqui vai me dar 12, certo? Então, o A é a raiz de 12. Vamos fatorar esse raiz de 12? 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, que por 3 dá 1. Então, significa que o 2 sai e o 3 fica. Isso é A, 2 raiz de 3. Então, aqui eu vou ter base 4 vezes altura, 2 raiz de 3 sobre 2. 4 vezes 2, 8. Raiz de 3 sobre 2. 8 dividido por 2, isso dá 4 raiz de 3. Isso é um triângulo, eu tenho 6 triângulos. Então, no hexágono, basta eu pegar, multiplicar esse 4 raiz de 3 por 6. 6 vezes 4, 24 raiz de 3. Essa é a base, que eu tenho uma só. Então, eu não preciso me multiplicar por nada agora, porque eu só tenho um hexágono, tá? Agora, e as laterais? Olha só, as laterais eu tenho triângulos com base 4
E a altura dessa minha lateral é o G. Como que eu vou descobrir quem é esse G? Pelo Pitágoras aqui, ó, tá? O H, eu sei quem é, ó, tá aqui, é o 8, que é a altura. E o M? Aqui, ó, o M vai ser igual ao A. O A é 2 raiz de 3, que eu acabei de calcular. Então, meu M também vai ser 2 raiz de 3. E nós vamos conseguir calcular ele aqui agora, tá? Então, G ao quadrado vai ser o H, que é 8 ao quadrado, mais o M, que é 2 raiz de 3 ao quadrado. Quanto vai dar isso, professora? Vamos fazer. 8 ao quadrado, 64, mais o 2 raiz de 3. O quadrado vai para o 2 e vai para o 3. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes a raiz de 3 some, fica só o 3. Então, ó, isso é 64, mais 4 vezes 3, 12. 64 mais 12 vai te dar 76. Então, isso é raiz de 76. Quanto será que dá essa raiz de 76? 76 dá para fatorar. Vamos fatorar ela aqui, ó, nesse cantinho. Por 2, o 76 vai dar 38. Por 2 de novo, 38 dividido por 2 vai dar 19. 19 é primo, só vai dar por 19. Então, isso é 2 raiz de 19, ó. Tá? Esse é o G. 2 raiz de 19. Então, vamos lá. Onde nós estávamos? Aqui. 2 raiz de 19. Vamos calcular, então, a área desse triângulo. Base vezes a altura, que é G, sobre 2. Base é 4 vezes o G, que é 2 raiz de 19, dividido por 2. 4 vezes 2, 8 raiz de 19 sobre 2. 8 dividido por 2, 4 raiz de 19, certo? Só que nós temos 6 desses. Então, eu tenho que pegar esse 4 raiz de 19 e multiplicar por 6. 6 vezes 4, 24, raiz de 19. Ok? E agora, qual que é a área total? A área total vai ser quem? A área do hexágono, que é 24 raiz de 3, mais a área dos triângulos, dos 6 triângulos, que é 24 raiz de 19, ok? E aí, dá para juntar esses dois? Não, não dá. Por quê? Um é raiz de 3, o outro é raiz de 19. Eu não posso juntar quando as raízes são diferentes. Então, fica assim mesmo, tá? Eu só vou colocar aqui centímetros quadrados, porque a área a gente trabalha sempre elevado ao quadrado, né? E o volume? Sempre 1/3 da área da base vezes a altura. Então, é 1/3 vezes a área da base. A área da base é a área do hexágono, que deu 24 raiz de 3. Então, vamos lá. 24 raiz de 3. Vezes a altura da pirâmide, que era 8. Então, vamos calcular. 1 vezes 24, 24 vezes 8, 192 raiz de 3. Mantém tudo isso sobre 3. Agora, 192 dá pra gente dividir por 3, que vai dar 64 raiz de 3. E o volume é elevado ao cubo. Então, 64 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.